Olá! Hoje a gente vai estudar o dia 9, que fala sobre o que faz Deus sorrir. Abrindo em Números 6:25, nós temos, eu vou ler na Bíblia, tá? Sobre a bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. 24. O Senhor te abençoe e te guarde. 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então, assim, tem na Bíblia fala muito sobre a alegria, né? A alegria, o sorriso. Então, assim, por mais que a gente esteja com alguma dificuldade, algum problema, o importante é estar sorrindo. Ah, é falsidade? Não. Mas a gente não pode se abater, deixar que as pessoas recebam isso de nós, né? No Salmo 119 diz: Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O modo correto de viver não é sorrir, se alegrar, alegrar ao Senhor, né? Alegrar a Deus. Então, é a maneira correta de viver, é como nós devemos viver, independente das circunstâncias. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito da vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. Na Bíblia diz em Efésios 5:10, descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Então, o caderninho, vocês vão anotar tudo o que agrada a Deus, né? Que a gente estuda na Bíblia, que vocês conhecem, anotem e comecem a viver aquilo. Tá bom? Encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus, que foi Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la, né? Terminar com a raça humana. Mas houve um homem que fez Deus sorrir, que diz em Gênesis 6:8, Noé dava alegria ao Senhor. Deus disse: Esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Quando Noé agradou a Deus, é o que eu e você devemos fazer hoje, né? Agradar a Deus, assim como Noé fez na época. Observando a vida de Noé, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Primeiro, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Não a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. Na Bíblia diz em Gênesis 9 assim: Durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Então, isso agrada ao Senhor, o relacionamento, andar com o Senhor, andar nos passos do Senhor. Claro que nós não vamos ser perfeitos como ele, mas devemos chegar ao máximo próximo disso, tá? Ele fala, né, em Oséias 6:6, Cristo fala: Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam e conheçam não pelo nome, né? Conhecer de verdade, no íntimo. Não entende a paixão que Deus tem por nós, né? Nesse versículo fala muito. Ele fala também em Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento. Então, amar a Deus como a ti mesmo, né? Amar a Deus como amar os outros também como Deus nos ama. Né? Isso também é um mandamento, faz parte do mandamento. Segundo ponto, ele sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido nenhum. Vocês já ouviram, já sentiram, de vocês terem que tomar uma atitude e de repente Deus fala, não faça isso. E é uma coisa que você quer muito fazer. Uma coisa que já está na sua cabeça, está no seu coração, um projeto, um passeio, o que for. E você sente ali no coração que não é para fazer. Então, é a voz de Deus.
Deus, ele faz coisas da maneira dele, né? Toma atitudes ali, nos faz tomar atitudes em obediência a ele para nos livrar, para mostrar que ali não é o caminho, porque o inimigo também nos traz coisas boas. Pensa que o inimigo só traz coisas ruins para nós? Não. Ele traz coisas boas, situações boas. Fala, nossa, maravilhoso, isso é de Deus, porque é maravilhoso. Mas será que está trazendo paz aquilo? Aquilo vai trazer paz? A gente tem que ter muito discernimento de perceber quando é de Deus e quando é do inimigo, né? O diabo também atenta nas coisas boas, porque ele conhece a gente. Então ele sabe que aquilo vai fazer com que a gente caia na armadilha. Se for coisa ruim, a gente sabe que não é para fazer, né? Então ele não vai tentar dessa maneira. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11, 7. Aqui tem uma cena, né? Vamos imaginar essa cena. Um dia Deus aproxima-se de Noé e fala assim: Estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com a sua vida, por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigante que salvará você e os animais. Imagina. Haviam aqui 3 problemas que poderiam ter despertado dúvida em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio de Deus, irrigava a terra com água que brotava do solo, que está em Gênesis 2, 5. Então ele nunca tinha visto a chuva. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. Mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como que colocaria ele na água? E o terceiro ponto é Noé teria que reunir todos os animais depois tomar conta deles. Ele não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente não é só confiar em alguma situação, algum momento, é inteiramente. Significa crer que ele sabe o que é melhor para sua vida e esperar que ele cumpra suas promessas, né? O ajude nos seus problemas e, enfim, né, o que a gente precisa. A Bíblia fala em Salmo 147, o que agrada a Deus são as pessoas que temem e põem a sua esperança no seu amor. Pensa só, Noé levou 120 anos para construir uma arca. Imagina quanto que isso é. Só que antigamente o tempo era diferente do nosso também, né? Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Vocês acham que ele todo dia acordava disposto? Oba, vou fazer mais um pedacinho da arca. Não. Se ele demorou todo esse tempo, provavelmente um dia ou outro ele se sentiu cansado, com dor, desanimado, né? Não tinha sinal de chuva e, assim, ele foi chamado de louco, né? Porque ele escutava a voz de Deus, então o pessoal achava que ele era um louco que estava ouvindo demais, né? Aqui em qual área ou áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? O confiar também é um ato de adoração ao Senhor. Assim como os pais se alegram dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. Então, em Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Outro ponto: Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu um enorme cuidado com uma logística, detalhes, tudo mais, né? Alimentação desses animais. E tudo tinha que ser feito exatamente conforme orientações de Deus. Então Deus não disse assim, Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser, coloque os animais aí e faz o seu jeito. Ele não fez em nenhum momento isso, né? Mas ele fez, conforme fala em Gênesis 22, ele fez tudo exatamente como Deus ordenou ali. Então isso é obediência. Mesmo sem entender, mesmo sem saber fazer, faz. Né? Então, se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria dúvidas, objeções, restrições? Falar, mas como? A gente sempre coloca um mas. Ah, mas, né? Esse a mais já sai da obediência. E a gente, ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus peça, sem duvidar e nem hesitar, né? Não negar isso. Não
embrome, nem fale, vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é uma desobediência. Essa questão, a gente tem muitos cristãos, e não cristãos também, que usam isso. Vou orar para ver se é de Deus. Vou orar, sempre o vou orar, já é um meio de dizer que, opa, não quero fazer isso agora. Para ganhar tempo, né? Muitas vezes tem situações, claro, que nós temos que colocar a oração, né? Colocar diante de Deus aquela situação, aquele problema, enfim, o nosso ministério, né? Algumas atitudes que a gente tem que tomar que envolvam pessoas, a gente coloca. Mas tem muitos momentos que o Senhor fala com a gente que a gente não precisa orar. A gente sabe que é do Senhor, né? Mas a gente acaba usando esse argumento. Frequentemente, desculpa aqui, ó. A obediência imediata ensina mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Quando a gente obedece, depois vai fazer sentido, né? Não faz sentido primeiro para depois obedecer. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher o que queremos fazer, né? Deus fala com a gente fala, isso eu vou fazer, tô obedecendo a Deus. Isso não, vou orar para ver se é de Deus. Então a gente sempre está no parcial, não no completo. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoei a pessoa que me magoou ou que eu magoei. Então, obedecer parcial é o mesmo que desobedecer, tá? Essa é uma chave. A obediência incondicional, sem receber algo em troca, porque tem muitas pessoas que obedecem esperando algo em troca, né? Então, a obediência incondicional é você se doar, fazer sem receber em troca. É assim como o amor que a gente tem pelo filho. A gente não espera que o filho ame a gente só ama. É o incondicional. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. Na Bíblia diz, em Salmos 100, versículo 2, obedeçam a ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas escrituras. Então eu te obedecerei até o fim da minha vida. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não pelo que cremos. Tiago 22, 24. Tiago 2, 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer salvação. Ela vem de graça e não por esforço, não por obras, né? Pela fé. Mas como filho de Deus, você pode agradar o Pai por meio da obediência. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Quando a gente obedece o filho, quando a gente obedece o pai, a gente mostra para o pai que a gente o ama. Então, a gente deve obediência. Então, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Está em João 14, 15. Outro ponto. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem sensação boa quanto receber um agradecimento ou elogio, na verdade. Todo mundo gosta de receber um elogio. Então, isso traz uma alegria, né? Mas essa alegria é pessoal, é nossa. Deus também gosta de receber, né? E ele não espera, mas ele gosta de receber. Que a gente não espera um elogio, a gente faz alguma coisa sem receber o elogio, mas é gostoso quando a gente recebe. E assim Deus também se sente feliz, alegre, sorri, né? A vida de alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. Então ele criou uma intimidade com Deus. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia fala em Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Só que nós, assim, Deus não espera mais o nosso sacrifício, porque ele já morreu em sacrifício por nós na cruz, né? Então a gente não tem que levar mais os animais, né? Não, gerar o holocausto para agradar a Deus ou em gratidão a Deus, né? Então basta a gente crer e ser grato pelo que ele fez na cruz. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos. Aqui está falando justamente isso. Eu não tinha lido essa parte, tá, gente? Mas oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Foi-nos dado um sacrifício de louvor. Em Hebreus 13:15 fala isso, um sacrifício de gratidão, como fala em Salmos 116:7. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito por nós.
Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graça a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Quando a gente faz algo para o Senhor sem receber nada em troca, sem esperar algo em troca, e a gente alegra o coração de Deus, automaticamente o nosso coração também é alegrado, né? Nossa vida se torna alegre. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Salmos 68, 30. Então mostra o que aqui, gente? Que não são os louvores, a adoração, né? Que a gente lembra que nós falamos, que adorar não é o louvar, o tocar na igreja, o músico da igreja, né? Não é. O adorar é agir em obediência, ler a Bíblia, tudo o que vai alegrar a Deus é adoração. Né? Às vezes a pessoa sentadinha na igreja está adorando mais a Deus do que a pessoa que está em cima de um púlpito. Isso acontece, porque Deus olha o coração, qual é a motivação que você está ali, isso tudo conta, né? E além do mais, ele sonda o nosso coração. A gente pode ter uma atitude, mas o coração é que Deus quer de nós. Então, o que acontece quando a gente canta os hinos, né, as músicas, é em gratidão, em alegria, a gente comemora através de um louvor. Outro ponto, Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Todas. Então, Gênesis 9, 1, 3. Deus disse: é tempo de seguir com a sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com a sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem como suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que os criei. Talvez você tenha uma sensação de que um único momento em que Deus se agrada é quando você está envolvido em atividades espirituais, atividades dentro, principalmente dentro da igreja. E não é, tá? Ele se alegra em tudo o que você faz, o que foi feito para o ser humano fazer. Agora, essas atividades espirituais, como ler Bíblia, assistir cultos, orar, compartilhar fé, é importante, super importante também. Deus se alegra com isso. Mas, na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da vida. Que ela esteja trabalhando, brincando, se divertindo com a sua família, descansando. Ele não perde um único momento da nossa vida. A Bíblia diz em Salmos 37, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da sua vida. Então, faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Todas as atividades humanas, com exceção, claro, do pecado, podem agradar a Deus. Se você as fizer com atitude de louvor, de adoração, né? Isso agrada a Deus. Qual é a motivação que você está fazendo isso? Lembre sempre disso. Pode estar lavando prato, consertando uma máquina, vendendo um produto, cultivar uma lavoura, criar uma família, que seja tudo feito para a glória e honra de Deus. Tá? Ele fez os atletas, os intelectuais, né, os médicos, os professores, os estudantes. Deus fez, assim, deu habilidades para cada pessoa. Né? Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e observa tudo o que fazemos. Isso está em Salmos 33, 15. Você não agrada a Deus escondendo habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você uma parte sua está desprezando a soberania de Deus. E a sabedoria dele também, né? Carruagens de fogo. O corredor, esse é um exemplo, tá? O corredor olímpico, Eric Liddell, diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que ele fica satisfeito. Lá na frente fala assim: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas, gente. Comece a usar as suas habilidades para o prazer de Deus, para a honra dele, para a alegria do Senhor. Todos nós temos habilidades. Pare e pense, quais são as suas habilidades? Qual é a minha habilidade? Coloque no papel. E como você pode usar essa habilidade para honrar a Deus? Só faça. Só use ela.
Não precisamos pensar em que momento eu vou usar. Só use, né? E aí você vai estar agradando a Deus. Aqui. O que Deus leva em consideração é a atitude do coração. Agradar a Ele é o seu mais intenso desejo. Então, ele sonda o nosso coração, ele quer o nosso coração. Esse foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, ou seja, lá na eternidade com o Senhor. Paulo fala em 2 Coríntios 5:9. Quando você vive na luz da eternidade, lembra, sempre no alvo, olhando para a eternidade, o seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter da minha vida. Então, essa deve ser a nossa motivação. O que Deus quer de mim? O que eu estou fazendo para agradar a Deus? O que eu estou fazendo para alegrar a Deus? Né? Muda quando, ao invés de a gente pensar o que eu vou ganhar com isso? O que Deus vai ganhar com isso que eu estou fazendo? Deus procura pessoas como Noé, dispostas a viver por prazer de Deus. Na Bíblia diz, em Salmos 14:2, lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Então, agradar a Deus é o objetivo da nossa vida. Tudo o que a gente for fazer para agradar a Deus. Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa concentrada nesse objetivo. Tá? Então, o objetivo da minha vida é agradar a Deus. Coloque isso no coração de vocês, tá? E pensando sobre o meu propósito, o tema da reflexão, Deus sorri quando confio nele. O versículo é Salmos 147:11. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. E a perguntinha, considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? Né? Então, isso é para vocês estarem respondendo, isso para vocês estarem pensando e refletindo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Até amanhã com o dia 10. Fiquem com Deus.